São Marcos, capítulo 4, versículo 29, que diz assim, e se possível, já deixa a sua Bíblia aberta, vou fazer igual a pastora Érica, vou explorar um pouquinho aqui, para que possamos caminhar sobre a Bíblia e falar sobre o tempo de colher. Versículo 29 de Marcos, capítulo 4, versículo 29, diz assim, e quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou o tempo da colheita. Porque chegou o tempo da colheita. É interessante, quando olhamos para esse versículo, e extraímos sobre um tempo de graça, um tempo de recebermos algo da parte de Deus, ou recebermos algo que tanto almejamos, tanto queremos para a nossa vida. Entenda que queremos muito as bênçãos do Senhor, queremos muito a provisão de Deus na nossa vida, e quantos de nós falamos, expressamos o quanto que queremos bênção, queremos que Deus envie dos altos céus o socorro, e buscamos, com certeza buscamos isso. E quem disser que não se preocupa com o tempo da colheita, e foi o que foi lido, o tempo da colheita, o que Ezequias não se preocupou? Com o tempo da colheita, porque outros colheriam. Não importa a atitude, e assim foi com outros reis, não importa a atitude que ele tomara, se fosse para bem ou se fosse para mal, quem iria colher eram outros. E aí eu trago para a nossa vida, para aqui, sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração. Como muito bem foi falado, falamos muito sobre o futuro da nação, o futuro que vai ser as nossas crianças. Mas o que você está plantando na vida da criança? Como é que está sendo esse momento de construção? Sabemos que, como esse versículo diz, o momento da colheita ele vai vir e é propício para todos nós. Não adianta fugir, o tempo da colheita vai chegar. O tempo da colheita vai chegar. Como diz em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E agora é o momento de colhermos o fruto dos nossos esforços e de trabalhos. Dos nossos esforços e dos nossos trabalhos. Aquele que planta na sua seara, ele tem que estar sabendo que o tempo da colheita vai vir. Mas olha, vamos fazer imaginarmos aqui, você com uma terra muito grande, e você é o proprietário desta terra, e esta terra é uma terra boa, uma terra fértil, uma terra que você pode produzir qualquer fruto nela. E você prepara os lavradores, prepara todas aquelas pessoas que irão estar ali, e você vai preparar a terra, vai trabalhar na terra, e você vai plantar nesta terra. Mas passa o tempo, você vai colher o que você plantou. E talvez você ainda não entendeu o teor da pregação, mas vamos chegar com muita calma, vamos chegar lá. Foi plantado nesta terra, e é uma terra muito fértil, uma terra boa, uma terra grande, com muitos alqueires. E você plantou livremente. Por quê?
Porque você tem a terra e a terra é sua. Você planta o que quiser nesta terra. Você é o proprietário desta terra. Quer que eu seja mais específico? Você é o proprietário da sua vida. Essa terra que você vai plantar aí. Agora, o que você está plantando? Não sei. Mas vamos chegar. Porque o tempo da colheita é para todos. Não tem como fugir. A terra está na sua mão. O que você está plantando aí é você. E olha, para chegarmos ao tempo da colheita, temos que ter o plantio. E em Marcos, no livro de Marcos, ainda em Marcos, capítulo 26, um pouquinho antes, no capítulo 26, antes do 29, ele diz: o reino de Deus é como um homem que lançou a sua semente na terra. E este homem plantou a sua semente. E no 27 diz: ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como aconteceu isso. Isso está falando de um tempo. Você não planta hoje e colhe amanhã. Às vezes é bem rápido o plantio. Às vezes você colhe até o ano todo. Você plantou e 3 meses depois você está colhendo o ano todo. Mas antes da colheita tem um processo. E antes da colheita tem o plantio. Não há como haver colheita a menos que alguém plante. E a pessoa que não planta, né, vamos colocar assim, até mesmo parado, ele está plantando alguma coisa. Mas a pessoa que ela não se envolve de forma nenhuma, com a igreja ou com a sociedade, com alguma coisa, ela só quer saber dela mesma. O que ela está plantando? Ou está ali trabalhando? Em cima de si mesmo. É aquela planta que ela não quer favorecer ninguém, não quer dar frutos para ninguém, ela nasce, cresce por si própria, ela fica ali. Todo o fruto é no pé dela, todo o desenvolvimento é ela. Ela não quer ser uma árvore que vai alimentar ninguém. E até essa pessoa que é isolada da sociedade, da igreja, isolado dos irmãos, isolado de toda a vida que temos, ele está plantando para ele frutos não tão agradáveis. Porque quando alimentamos nós mesmos, estamos convictos das nossas próprias ideias. Não sei se vocês já ouviram isso. E a própria Bíblia diz sobre isso. Não seja levado pelas suas próprias convicções, ou que seja sábio para si mesmo. E tem pessoas que são sábias para si mesmo. Uma certa vez eu ouvi falar sobre, não sei se vocês já ouviram, mas claro que sim, porque isso espalha assim, sobre a verdade de cada um. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem o seu modo de agir. E quando eu ouvi sobre isso, eu falei assim, cada um tem a sua verdade? Não. A verdade, ela não pode ser a verdade do pastor Júnior, e aí tem a pastora Érica, e tem a verdade da pastora Érica, a Liliane tem a sua verdade, porque fica uma coisa muito desconexa. Cada um fica com a sua verdade.
A verdade, ela é única. Se eu digo que eu tenho uma verdade, eu posso dizer assim: matar é a minha verdade. E eu estou convicto que isso é normal, natural da vida. Mas outro vai dizer: não, isso não é verdade. A minha verdade é que matar não é normal. E outro vai dizer: eu estou de um lado, estou do outro, porque cada um tem a sua verdade. Mas qual é a verdade? A verdade não tem, cada um tem a sua. A verdade é única. E como diz a palavra de Deus, e conhecereis a verdade. E a verdade faz o quê? Cada um fica com a sua? Não. A verdade liberta. Tira de algo que aprisiona as nossas mentes. E nesse tempo que eu estou aí quase finalizando a neuroterapia, bem, se cair, sabe que é chuva e relâmpago que está tendo aqui. Se cair, vocês sabem o porquê. E nesse tempo eu descobri muita coisa que parece verdade ou que parece mentira para muitas pessoas. Na verdade, não é tão assim. O interessante é que cada um tem o seu plantio, que cada um semeia, que cada um escava e coloca ali a sua semente. E isso fortalece as suas raízes, porque essa planta vai gerar, vai crescer e as suas raízes vão se aprofundando. E para desmistificar algumas coisas na mente de muitas pessoas, não é fácil. É a mesma coisa do pastor Júnior chegar aqui e trazer um conteúdo, e eu gostei da palavra que a pastora Érica falou, os códigos que Deus tem na Bíblia, porque não é para qualquer um. Porque se você pegar a Bíblia para ler, talvez você vai olhar para, como muita gente faz, olha para Oséias, Joel, Malaquias, até mesmo Isaías, e tenta exportar um texto que aconteceu, e muitos desses textos já aconteceram, e tenta exportar para um tempo que é agora. Uma coisa é fazer aplicação pessoal, outra coisa é distorcer a Bíblia. Há uma grande diferença de eu olhar para o texto e dizer: Ezequiel profetiza no meio do Vale dos Ossos Secos. E esse texto está sendo específico. Está falando de quem? De Israel. Uma coisa é eu fazer aplicação pessoal para o nosso tempo. Outra coisa é eu dizer que está acontecendo exatamente o que foi profetizado em Ezequiel está acontecendo agora. Outra coisa, é a mesma coisa eu pegar o texto que diz: e os seus filhos profetizarão, e as suas mulheres, e haverá o texto, é claro, em Atos aconteceu exatamente isso. E é proferido pelos seus discípulos. Uma coisa é eu trazer para o tempo de agora, e eu acredito que um avivamento ainda está para acontecer mundialmente. Eu acredito piamente. Mas temos que saber aonde colocar. E por isso, sempre olhamos para a Bíblia e há uma divisão. E a pessoa que não consegue ler, estudar, aplicar, ela faz o quê? Ela pega textos isolados para fortificar uma ideia que foi plantada. Uma ideia que surgiu. Uma ideia que cresceu. Entrando nesse assunto do plantio, vamos lá. O tempo de Benerim, e ele cresceu exatamente quando ele começou a trazer as coisas que havia no apostólico, enxertando ali e trouxe para a igreja, dentro da igreja, e eu não quero aqui ferir ninguém sobre isso, é só para termos noção sobre um pouquinho da história da igreja. E veio Benerim, veio também o avivamento de Toronto, o avivamento no país de Gales, o avivamento na Rua Azusa, e outros avivamentos que também não é contado.
Mas o avivamento de Toronto, conhecido também como avivamento do aeroporto, se não me falha a memória, ele acontece algumas coisas que fogem do escopo do que estudamos sobre a Bíblia. Que escopo é esse? A unção do riso, a unção do caicai, a unção de que o Espírito Santo rouba a sua consciência, a unção de que você é induzido e tudo é naturalmente comum, sendo que a Bíblia me prova, afirma e reafirma que isso não é o Espírito Santo. Mas como foi uma coisa plantada, germinada, gerada, construída ao longo do tempo, muitos vão dizer que isso é uma ação do Espírito Santo. E ai do pastor Júnior se falar que, cuidado, olha, veio de um ensinamento tal, e eu já ouvi isso. Eu lembro do Segato, quando estávamos dando uma aula sobre isso. E muitos diziam o quê? Não conhece o Espírito Santo, não é batizado com o Espírito Santo, não sabe o que fala, não foi feito pelo fogo. Deixa eu dizer uma coisa. O que falam ou deixam de falar, eu sei de uma coisa. Eu sou assembleano 42 anos, nunca desvirtuei da casa de Deus, batizado com fogo. Só que eu não posso jamais olhar para a história e saber de uma coisa e dizer que isso é normal. Isso são chamados de hipócritas. Como João Batista olhava e falava, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? João Batista estava falando para um grupo seleto. Mas ai do pastor Júnior se falar das igrejas pretas. Ai do pastor Júnior se falar sobre o show pirotécnico que acontece para atrair jovens. Ai do pastor Júnior se falar que é errado fazer uma coisa ou outra. Ai do pastor Júnior se disser que as emoções cerebrais envolvidas nas canções, principalmente na hora da pregação, que há aquelas batidas que elevam, e agora eu posso falar com mais propriedade. Por quê? Porque eu sei que isso não é místico. Eu sei que as ondas cerebrais são levadas principalmente com sons suaves ou alterados. E quando você conversa com alguém que é neurocientista, não é o meu caso, mas estou tendo um aprendizado muito grande com isso, ele vai dizer, isso que você está sentindo não tem nada a ver com o Espírito Santo. São as emoções do seu corpo. Às vezes é levado ao nível gama. Outras ele abaixa ao nível beta e há um êxtase ali. E você vai sendo levado pela onda. Eu dou glória, dou aleluia, estou sentindo emoção, estou sentindo, é um arrepio que está acontecendo. Mas isso tudo não tem nada a ver com o Espírito Santo. E sim com as reações cerebrais que o seu corpo produziu. Mas vamos lá, porque o tempo do plantio, ele é longo. Ele não é simplesmente planta em um dia e outro dia nasce. E o tempo de plantar é o nosso trabalho, né? Igual a música que cantei. O nosso trabalho é plantar a semente. O nosso trabalho, presta atenção, o nosso maior trabalho na vida, como crentes ou como seculares, seja lá como, o nosso maior trabalho é plantar. É engraçado quando algumas pessoas olham, pastor Júnior, não, pastor Júnior é teólogo. Não, pastor Júnior, teve uma certo tempo que me chamavam, né, de marreta, e eu, assim, não gostava desse nome. Eu não estou para marretar ninguém, isso não é o meu perfil. Só que, quando você planta, alguém vai te rotular. Alguém vai dizer, a Massara, aquela que canta. A Massara, aquela que está sempre alegre. E eu já ia falar
com a irmã Sara. Porque eu ia mandar a mensagem aqui, que eu não achei. A hora que ela começou a falar, eu ia mandar a mensagem perguntando por que a sua voz está tão para dentro? Eu sempre vi a irmã Sara alegre. Depois ela falou sobre o processo que ela estava passando. Olha como é que detectamos, às vezes, só em ouvir. Mas esse tempo que o pastor Júnior plantou, que a irmã Sara plantou, que a irmã Lene plantou, a irmã Lene Simplício plantou, ele vai vir à tona. E até agora falamos sobre esse tempo do fruto que vamos receber. Mas antes do fruto, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, sobre o processo aí desse crescimento da colheita. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Quem pode me ajudar aí na leitura? Tem alguém comigo? Vou estar lendo. Já deixa aí, então, quem puder, João, capítulo 12, versículo 24. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. O que quer dizer com isso? Aquele que está acostumado só ficar olhando para o tempo, hoje não vai dar para plantar. E está chovendo, não é tempo de plantar. E está fazendo sol demais, está um sol escaldante, não dá para plantar. Aquele que olha e observa o vento, o tempo, fica sempre na observação no tempo, ele nunca vai plantar. Ele sempre será aquela pessoa que ficará ali, ó. Nunca semeia. Mas ele quer a colheita. Aí que mora. Não quero plantar, mas eu quero a colheita. Que seja da árvore da irmã Liliane. A irmã Liliane tem que me alimentar. É uma pessoa que está sempre na presença de Deus. Irmã Liliane, quando você dobrar o seu joelho 3 horas da manhã, ora, lembra de mim, ora por mim. Eu não estou dizendo que é errado fazer isso, não. Mas tem pessoas que não plantam, mas vivem da colheita, do plantio do outro. Aí está lá a irmã Lene, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã ela acorda a hora, meio-dia ela está orando, está entregando, santificando, está plantando na obra do Senhor. Mas eu que não quero nada com a igreja, não tenho nenhum compromisso, eu quero só me alimentar daquilo que outros deveriam colher. Aí eu só me alimento do fruto da irmã Lene. A irmã Lene está orando, está jejuando, faz pedido, leva pedido de oração para o monte. Até tem uma brincadeira, né? O crente 6 horas, 6 horas por mim. E não é só na oração, não. Quantas vezes já ouvi crente falar: pastor, culto de estudo não edifica, não. Sabe, ficar lá 2 horas ouvindo. O bom é o culto de louvor. O bom é se alegrar. Mas sabe qual é o problema daqueles que não gostam de palavra? Eles continuarão longe de Deus. E eu estou sendo sincero e bem afirmativo, porque toda a palavra, ela instrui a isso. Toda a palavra de Deus instrui o crente, primeiramente, conhecer as Escrituras. Eu ouvi esses dias uma pregadora falando que, e toda vez que eu ouço isso, chega, dói os ouvidos. Não, porque Pedro era pescador. Não, porque Deus usou os mais humildes. Ei, ele era pescador. Assim como outros tinham o seu cargo. Cada um tinha o seu cargo. Mas uma coisa todos eles tinham. Eles passavam pela escola. E o judaísmo, os judeus, os hebreus, são diferentes dos brasileiros e muitas outras culturas.
Quando eles estudam, qual é uma das escolas? Duas aqui, a de Shammai e de Hillel, naquela época. E isso era como um estudo fundamental e o estudo mais avançado. Todo menino e toda menina teriam obrigação de estudar em uma dessas escolas. Ou que seja outras escolas, mas o estudo é o mesmo. Qual é o estudo? Princípio do estudo dessas escolas. A lei mosaica. Os 5 primeiros livros. A Torá. Não se foge disso. Um e outro, mais ou menos um e outro, não teriam a capacidade de estudar. Mas isso é uma totalidade em Israel, não é uma coisa solta. Aí vem algumas pessoas para dar um enfeite na pregação, não porque Pedro era pescador. O que tem a ver pescador com burrice? O que tem a ver um pedreiro não ser estudado? Não tem nada a ver. Sabe qual é o problema? Que pegamos algumas coisas e queremos subjugar. Eu conheço pessoas que já fizeram faculdade, mas são ignorantes. Ignorantes por quê? São pessoas que conhecem muito, mas são insuportáveis. Rejeitam o conhecimento, rejeitam a palavra, rejeitam até mesmo o estudo que eles tiveram. Como professor de fotografia, cheguei no curso e chegou muita gente. Quero aprender fotografia. Não, é ótimo. 4 aulas de fotografia. Isso, foi 4 aulas de fotografia. As 2 primeiras aulas, teoria. 2 horas de teoria. O que aprendeu? Espiral Fibonacci, a lei do inverso do quadrado, potência, potencialização de luz, a numeração que você tem que fazer na câmera. Teve várias pessoas que falaram assim, que é isso? Eu não sabia que fotografia era isso. Eu falei assim, quem disse que fotografia é simplesmente apertar um dedo e sair fotografando? Quem ensinou que é só pegar a Bíblia e pegar um texto e sair falando? Como se você não tivesse obrigação de aprender os textos bíblicos. E quantas pessoas já chegaram para mim, pastor, o que adianta ser teólogo e não ter o Espírito Santo? Eu prefiro ser teólogo e ter o Espírito Santo, que sou batizado desde os 8 anos, mas eu prefiro ser teólogo do que ser uma pessoa que é levada por doutrinas que não está na Bíblia. Esse é o meu plantio. E eu estou colhendo o plantio que eu tenho plantado. Pastor, me mostra um plantio, quer ver? Um plantio? Liliane. Sabe, toda vez que eu olho para a Liliane, quando ela fala de aprender mais, ter o conhecimento, eu sei que eu plantei alguma coisa e é excelente. Por quê? Liliane não está caindo mais nas falsas doutrinas, não está caindo nos papagaios que estão subindo no púlpito e repete o que os outros estão falando. É triste quando você chega em um culto, ao invés de você ouvir o que é maravilhoso, o que é bom, você está ouvindo que toda mulher é fio desencapado, que tem um embaraço na mente. A mulher não consegue lidar com nada. O homem já abre cada caixinha. Ei, se você é mulher e absorve isso para a sua vida, isso é problema seu. Mas Deus diz na palavra, ele nos chamou para ser inteligente. Tem um livro específico sobre sabedoria. Qual é o livro? Provérbios. Tem um livro na Bíblia específico sobre sabedoria. Mas quem quer saber de provérbios? O importante é ser levado. Mas vamos continuar, porque este plantio que você tem vai gerar os frutos. E os frutos vão vir, você querendo ou não. Abra para mim, João, capítulo 12. Quem abriu aí? 24. Eu. Tá. Já deixa aberto, então, também em Eclesiastes 11:1.
e primeiro Reis, capítulo 10, versículo 22. Mas vamos lá. Pode ler, o João. Pode ler, pastor? Pode ler. Só um momento. É João 12, 24, né? Isso. Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Aí fala assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Eita, glória! Isso está falando sobre o plantar. E você já observou, vamos tirar um pouquinho do grão de mostarda e vamos pegar o feijão. O feijão, quando a semente está ali pretinha, bonitinha, aquela coisa, tem vários tipos de feijão, a intenção é fazer o alimento. Mas se você matá-lo, jogar ele, é preciso que ele se desfaça, ele abre. Ele vai praticamente morrer ali para dar vida a um plantio. E é a mesma coisa o grão. Se o grão não morrer, ele não dá fruto. O grão de mostarda, não é isso? Ele não dá fruto. Mas é preciso matar algumas coisas em nós. Como assim, pastor? Você acha que educar é mole? Não. Não é mole. Quantas vezes eu já ouvi mães falando: eu não suporto mais, eu tenho que ficar com meu filho. Tem uma paciente que a filha dela é autista. E ela falou assim: caraca, eu não aguento, é cansativo, eu tenho que estar perto ali o tempo todo, eu tenho que cuidar, eu tenho que ter uma atenção, e a menina requer atenção pela condição dela. Ei, plantar não é mole, não. Mas o fruto que você está dando pode ser muito bom. Ou essa criança que está aí crescendo com você, ela pode gerar bons frutos. E você olhar como eu criei o meu filho. Meu filho é uma bênção. Meu filho não tem problemas em olhar para mim e dizer: mãe, eu louvo a Deus pela sua vida, porque a senhora foi meu ponto forte. E que felicidade dos pais quando ouvem isso. Mas, por outro lado, você está matando o seu tempo. Você está tirando um momento que é precioso para você, não se engane. Ele é precioso. Mesmo que o tempo que você está tirando para você, você está dando para outro, você está matando, mas está crescendo uma árvorezinha. E essa árvore vai dar fruto. E aí, entramos aí sobre esse crescimento. Abra aí em Eclesiastes, capítulo 11, e logo em seguida, 1 Reis, capítulo 10, Eclesiastes, capítulo 11, quem abriu? Pastor Júnior, fala assim, lançai o pão sobre as águas, depois de muito o acharás. Fala sobre o crescimento. Lançou o pão sobre as águas, depois de muito tempo, você o achará. Fala sobre crescimento. Esse crescimento, ele vai acontecer. Como é que vai crescer? Aí é esse trabalho que muitas das vezes vem de nós. Água, adubo, tratamento, cuidado, fortalecimento. E aí entra aí em 1 Reis, capítulo 10, versículo 22 e 23, quem pode ler? Primeira Reis, capítulo 10, versículo 22 e 23. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, junto com os navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Entenderam?
O rei Salomão tinha uma frota de navio. Olha que interessante. A paciência. Porque de 3 em 3 anos, o fruto vai vir. Estamos falando de plantio, né? Ele vai dar em ano, de 3 em 3 anos, de 10 em 10 anos, ao tempo certo que esse fruto vai vir. Esse fruto vai vir. E olha, Salomão se torna um rei próspero. O resultado veio porque ele tinha uma frota. E vamos exportar aqui. Estamos falando da planta, mas você pode pegar na mesma visão da planta, porque todo ano ela vai dar fruto. Parece até que plantar uma árvore no seu quintal dá uma dor de cabeça. Você tira o espaço que você poderia, principalmente se for casa pequena. Eu já vi gente plantando pé de figo em apartamentos, ficar isoladinho ali no canto, mas colhe figo todo o tempo. Toma espaço. Dá trabalho. Mas o rei Salomão, por essa frota existir, de tempo em tempo, a colheita vinha, porque ia e muitos ofertavam e o reino de Israel vai prosperando. O reino de Salomão, ele é o mais próspero, aonde que Israel expandiu como nação. E quando temos recursos, que recursos são esses? Bíblia. Que recursos são esses? Nossos filhos. Que recursos são esses? A igreja. Se você está achando que você sobrevive sozinho, é porque você não está plantando na obra de Deus. E plantando, que eu estou falando, não é ofertando, não. Eu estou falando de estar na obra de Deus. Ah, vamos fazer evangelismo? Ah, não tem um tempo, não. Domingo é um tempo de família. Você não está plantando. Mas na hora que você precisa, os irmãos que fazem visita no domingo, têm a obrigação de ir na sua casa domingo. A hora que o bicho pega, você não plantou, mas você quer aqueles que estão plantando todo domingo, todo sábado, toda semana estão ali, ó, exaustivamente, trabalhando para o Senhor. Eu não quero pegar cargo. Eu não quero liderar as irmãs. Eu não quero pegar as crianças, mas o seu filho está sendo abençoado. Não, eu só quero que você ajeite o som. Não, não é o meu, mas o fruto, deliciar do fruto, eu quero. Tá vendo como é que são as coisas? Agora, quando você faz, automaticamente, você não precisa nem dar alarde na igreja. De repente, aparece alguém lá na casa da irmã Lília. Lília, Deus me incomodou para orar por você. De repente, você está lá, irmã Liliane, quietinha, e chega um grupo de irmãs, irmã Liliane, o culto hoje vai ser aqui na sua casa. Sabe por quê? Você plantou. E a lei da semeadura, ela é clara. Você pode plantar, mas esse plantio, ele vai retornar para você. Tem uma frase que é muito comum. Quem não é visto, não é lembrado. E eu posso exportar para outro sentido. Quem não gosta de trabalhar para a obra do Senhor, como é que trabalharão para você? Você se torna um anônimo dentro da casa do Senhor. E não se engane, ninguém foi chamado para ficar no banco. O evangelho nasceu para expandir. Ah, pastor, mas eu não tenho chamado de evangelizar. Tem sim, dentro da sua casa, para os seus filhos, para a sua família. Ao invés de estar em rodinha, fofocando, fala do amor de Deus. Cada momento nosso é precioso. Eu nem saí do primeiro tópico, meu Deus do céu. Ainda tem a continuidade de boas decisões e fazendo o que você foi chamado a fazer. E os seguir. Gálatas, o livro de Gálatas, capítulo 6 e 9, que diz assim:
E não nos cansamos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Você pode fazer o bem a todo tempo, porque o tempo vai chegar, e isso será contado na balança. Ah, mas o meu tempo chegou e eu não vi. Vai recair sobre a sua casa, vai recair sobre a sua família. E ainda serão galardoados aqueles que fazem o bem. Não cansemos de fazer o bem. E aí entramos aqui nos 3 pontos. Importante antes do fruto. O tempo de plantar. Esse é o primeiro ponto. Tempo de plantar. E o tempo de plantar, né? Antes falamos sobre a colheita. Estamos falando sobre colheita, sobre o fruto que chega até a nossa vida, mas é importante lembrarmos também que antes do tempo da colheita tem a plantação. Ponto importante para uma boa colheita. Antes do tempo da colheita, tem o tempo do plantio. E o que estamos plantando? O que estamos plantando? Eclesiastes capítulo 3. Quem pode abrir aí? Eclesiastes capítulo 3. 3:2. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de nascer, há tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que você plantou. Colher o que você plantou. Segundo ponto, para irmos para o final, tempo de cuidar. E vem até antes do tempo ali, né? De colher, né? O tempo, falamos sobre o tempo que tem de plantar, mas tem o tempo de cuidar. Também está em Eclesiastes, capítulo 3:3. Quem deixou aberto aí Eclesiastes? Agora o 3:3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Então, esse é o processo que entramos, que é o tempo de cuidar. Cuidar do plantio, cuidar da nossa vida. Há tempo que você precisa parar. Você sabia disso? Parar com tudo. Pastor, eu estou na igreja, eu vou no ciclo de oração, eu faço isso, eu faço aquilo. Tem hora para tudo. Tem hora que a sua alma pede, descansa, espera mais um pouquinho, acalma. Você quer pegar tudo, fazer tudo ao mesmo tempo, espera. Deixa a sua alma se acalmar. E muitas pessoas, e a grande maioria que chega até a mim, quais são as reclamações no consultório? O cansaço na alma, na sua psique. Já não conseguem mais lidar com o estresse de tanto trabalho. Um dos que tem aí é a causa da grande maioria, principalmente professores, médicos, aquele que trabalha com mais intensidade, tem um tempo que você... Não é só esgotamento físico, é a síndrome de burnout, que muitas vezes você para
e há um esgotamento físico e mental. E pode começar com a estafa, que é anterior à síndrome de burnout. E muitos chegam cansados. E quantas pessoas na obra de Deus não souberam o tempo de cuidar, e cuidar da sua alma, cuidar da sua família? Há aquela máxima que tem um montão de gente que ensina aí. Deixa que Deus cuida. Vamos cuidar da casa de Deus. Vamos se sufocar na presença. Vamos ao sábado, esquece o marido. Vamos para o círculo de oração. Esquece as crianças. Vamos para o culto. Esquece tudo dos seus afazeres. Vamos se envolver. Mas isso também é o tempo de plantio. E tem hora que você tem que parar. Dá um tempo. Porque você precisa também cuidar. E o nosso corpo, ele é trino. Tem gente que gosta só de cuidar do espírito. Parece que vive só do espírito. Parece que o nosso corpo anda só em espírito, para cima e para baixo. Andar em espírito é diferente do que muitas pessoas imaginam. Mas somos dotados, somos tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Vamos cientificamente falando? Corpo, soma, espírito, pneuma e alma. O que é alma? Psique. E tem gente que não está nem aí para sua psique. Não, eu vou me envolver, eu quero trabalhar. E muitas das vezes para curar ansiedade. Eu estou falando porque eu já fiz isso. Como é que eu diminuía a minha ansiedade? Me sufocava na casa de Deus. Se eu pudesse morar ali o tempo todo, ocupar a minha mente com alguma coisa. Eu cheguei em um tempo que eu estava como sonoplasta, professor de escola dominical, à noite obreiro, e não gostava que ninguém me tirasse da minha função. Se tirasse da porta, eu ia para outra porta para estar servindo de qualquer coisa. Por quê? Eu queria me envolver da tal maneira para que a minha ansiedade fosse diminuída. Mas eu também tinha que cuidar da minha alma. Saber que tem hora de parar. Tem hora de você chegar, preciso de ir no consultório. Preciso saber como é que esse plantio da minha vida está indo. Porque se você sufocar a planta, ela morre. E muitas pessoas, já vi muito crente sair da igreja porque se diziam sufocados. Deixa eu dizer uma coisa. Ninguém consegue te sufocar assim, se você não botar um basta. O pastor me botou no ciclo de oração, me botou dirigindo as irmãs e também me botou com os adolescentes e as crianças. Você pode simplesmente dizer, pastor, o que eu posso fazer é cuidar das irmãs. Eu sou líder das irmãs. E faça com toda a sua força, com amor, para a obra de Deus. Você vai dedicar aquilo ali. Mas você começar a pegar um montão de coisa, você não vai fazer com excelência todas essas coisas. Além de você criar em si um cansaço físico e mental, você pode estar começando a ferir outras pessoas. Já viu quando você chega zangado? Você já não é nem mais a obra de Deus. Eu vou pegar aquela irmã que falou que não é para colocar o hino. Ei, são sinais que o seu corpo está dizendo. Você está cansado. Quando você começa a se irritar por qualquer coisa. Quando a sua mente já não consegue elaborar alguma coisa eficaz. Você começa a descarregar nas outras pessoas as frustrações da sua vida. E isso é um fruto amargo. O plantio não está indo muito bem. Tem tudo para essa árvore dar um fruto bom, mas chega um tempo que ela está tão exausta, sufocada de água, sufocada do sol, ou ela começa a murchar e os frutos delas começam a ficar ruins. Dá muito bicho. Ou o fruto, não sei se você já pegou manga.
sem gosto, uma manga que não dá gosto de você pegar, tá comendo. Parece que foi produzida por laboratório. É a vida do crente. Tem hora que você está dando fruto e você, olha, eu estou dando fruto, mas às vezes aquele fruto está sendo insosso, sem graça, não está alimentando na vida de ninguém. É um fruto desgastante. E muitas pessoas não vê a hora de você sair dali porque não está dando certo. Tem hora que o seu filho está olhando, será quando é que a minha mãe vai pegar e vai olhar para casa, vai olhar para mim, vai olhar para nossas vidas? Mas não, eu vou adorar a Deus, eu vou servir, eu estou na igreja, eu estou isso, eu estou fazendo aquilo, e o fruto que você está entregando para o seu parceiro, para o seu esposo, para o seu filho, para a sua casa, está sendo um fruto insosso. Então não adianta. Não adianta você se sufocar com muitas coisas, mas, para o outro lado, o alimento está sendo... Aí muitas pessoas chegam até... Não sei aonde que eu errei. Satanás pegou, fez um embaraço... Não foi Satanás, não. Isso é explicado no complexo de Édipo e Electra. A referência dos filhos sempre serão os pais. Quando eu chego para minha esposa e falo, na frente da minha filha, eu falo, você é uma surtada, você não vale nada. A minha filha está entendendo, ei, eu não quero ser igual à minha mãe. E quando você chega para o seu esposo, na frente do seu filho, está dizendo, ei, você não vale nada, você não faz nada, eu te peço isso. Ei, o seu filho está entendendo. E uma das coisas que ele não vai querer ser é ter a figura paterna, e ele não vai achar essa figura máscula lá fora, porque ele está inserido num ambiente que o casal é disfuncional. Que o casal não trabalha em sintonia. Um se degladia com o outro. A filha vai dizer, eu não quero ser igual à minha mãe. Eu estou apaixonada pelo meu pai. Eu quero um homem lá na frente que seja igual ao meu pai. E quando ela vai encontrar, ela vai tentar, né? E isso é causa de muitas frustrações amorosas. Por não ter referência paterna, por não ter referência materna, quebra sempre a cara. É um amor atrás do outro. A cada esquina, um relacionamento. E as frustrações acontecem porque você não teve parâmetros para seguir. E a gente sempre bota a culpa em um. É o diabo. É o diabo. Mas e o plantio? Como é que está o plantio? Não interessa o que é o plantio. O importante é que eu vou chegar no monte, eu vou dobrar o meu joelho e todas as cadeias vão cair e a minha casa será liberta. Ei, enquanto que você não mudar o seu pensamento, o seu plantio vai continuar do mesmo jeito. E eu concordo com a pastora Érica, essa é a nossa geração, e temos que cuidar desta geração. Crianças, filhos perfeitos, filhos que darão frutos, que cuidarão da sua casa e não estarão na barra da saia da mamãe ou do papai sempre que acontecer alguma coisa. Ai, aconteceu isso, eu não sei como lidar. Ei, está na hora de fortalecermos a nossa geração no tempo de hoje, para que o fruto aconteça. E talvez você nem vai ver o fruto, mas alguém vai falar, a minha mãe, Lene, ela foi a melhor mulher do mundo. Eu me espelho nela, porque ela me ensinou muita coisa. Quantos de nós não olhamos para trás e falamos, eu aprendi com meu pai, eu aprendi com a minha mãe, que seja coisa ruim ou certa. E como é que você está exportando isso para frente? Como é que seu filho vai olhar e vai dizer sobre este fruto que ele comeu dentro de casa? Hã? E aí entramos no último tópico. Abra aí em Gálatas, capítulo 6, 9. Então chega o tempo, o momento tão esperado. O tempo de colher o que você plantou. E outro já deixa aberto aí Provérbios, capítulo 14, 14. Quem pode ler? Gálatas.
6:9, já até lemos, mas quero refrisar aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Porque o tempo certo colheremos. Se não desfalecermos ou se não desanimarmos, né, na versão que foi lida, é um tempo para colher, para plantar. E quando chega o tempo para colher, ele precisa ser prazeroso. O tempo de colher, ele precisa ser prazeroso. Se o tempo de colher não for prazeroso, pode ter certeza, o que você fez lá atrás não foi bom. Não foi bom. Quem abre aí em Provérbios? 14:14. Isso. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Não, é Provérbios 14:14. Na minha é assim, toda mulher sábia edifica a sua casa. Na minha tá aqui, ó, 14:14. A minha é assim. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. É exatamente isso. O que o seu coração comete, deslize, ou foi o que foi lido, comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Esse é o fruto. E qual fruto que queremos colher? Essa é a pergunta que fica para mim e para você. Porque quando olhamos qual é o fruto que eu quero, aí a gente olha lá atrás. Se eu estava plantando errado, a partir de agora, eu tenho que mudar a minha postura. Eu tenho que mudar o meu jeito. E eu estou falando de mim próprio. Eu mudei muita coisa. Quem me conhece desde o começo aqui, eu sempre era muito... Amém. Eu sempre era muito taxativo, muito bruto com algumas coisas, mas eu comecei a entender que não é sendo taxativo, não era sendo tão arrogante que eu iria chegar a algum lugar. E pelo propósito que eu almejo de colher bons frutos, eu tenho que saber lidar. Como é que ensina uma pessoa a alguma coisa que você não consegue falar direito? E isso espanta, a forma como fala. Quantas vezes eu ouvi isso? Não é o que você ensina, é a forma que você está falando. Eu tive que começar a pensar nisso. Você, opa, o jeito com que eu falo parece que eu estou brigando, parece que eu estou exortando. E não é a intenção. Claro que teve muitos momentos que eu quis fazer assim. Mas não é a intenção. Porque eu posso pregar maravilhosamente, eu posso ser um professor excelente. Se eu não souber exportar isso, não adianta nada. Uma fala de Sigmund Freud. O problema não é o que você está falando, é o que estão ouvindo, entendendo do que está falando. E hoje eu estava comentando no carro com a Pâmela. É tão prazeroso, era e é prazeroso, quando eu estou em uma roda e ensinando e as pessoas perguntam. Por quê? Tem credibilidade, e isso é bom. É o fruto que eu gosto, é a colheita que eu gosto, de alguém pegar e perguntar, está entendendo as perguntas, está entendendo o ensinamento, está entendendo ali. E quantas das vezes, na escola dominical, quando eu assumi na outra igreja, iam 3 irmãos. E um até falou assim, o que esse moleque vai ensinar para montão de obreiro
com o cabelo branco já. Primeira semana, foi os primeiros curiosos, 5 pessoas. E os curiosos ficaram até o final. E quando decidiram me tirar para dar um tempo por algumas coisas que aconteceram, eu estava até falando isso hoje. Aquilo me causou, assim, de alegria, muita alegria, porque toda a sala da EBD virou, não tira o Júnior, não. Pelo menos ele traz a televisão de casa, ele tem os quadros. Eu comprei o quadro, a igreja não comprou, eu fui lá, comprei a lousa branca para explicar, porque eu tenho a necessidade que as pessoas entendam o que eu estou falando. Chegar na EBD, eu não suportava quando eu sentava lá para ouvir outras pessoas e simplesmente lia a revista. A revista eu leio em casa. Eu quero saber, se eu sou professor, eu tenho que estar interagindo com o assunto, entender o assunto. Eu amava. Comprei giz, comprei a caneta, levava meu computador, levava a televisão, chegava lá, todo mundo sabia que ia ter conteúdo. E o fruto que eu me deliciei nesse momento foi: não é um professor comum, não é mais do mesmo. Eu quero ter aula com o professor. E eu já fiz isso com outros professores. Eu queria estudar com esse professor. Que eu falo abertamente, Segato. Quanto que eu aprendi com o Fabiano Segato. E estar do lado do Fabiano Segato abriu minha mente com muita coisa. Muitos achismos que eu tinha, que vinha de dogmas, foram quebrados. E assim deve ser a nossa vida, regrada, de conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento, você não planta direito e você não rega, você não cuida da planta que você está ali. E quando chega na hora da colheita, a colheita não é maravilhosa. Esta é a palavra que o Senhor me incomodou no dia de hoje, e pegando novamente um gancho do que foi falado sobre Ezequias, né? Ezequias não estava interessado na colheita. Ele estava preocupado só com a vida dele, o agora. Deus deu 15 anos para ele, e ele, não. O que os outros vão passar, é Babilônia que eles vão? Eu estou fazendo a minha parte. Ei, se preocupe com outras vidas. Se preocupe com quem está prestes ali a não estar mais na igreja, não estar mais nesta vida. Se preocupe, porque a colheita pode ser maravilhosa. Para uma boa colheita, tem que ter um bom plantio. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade.